Vamos lá, vamos lá. Será que estamos ao vivo agora? Agora sim. Deixa eu ver. Transmitir ao vivo. Agora sim. Bem, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui. Eu não conseguia fazer a transmissão ao vivo. Não sei exatamente porquê. Mas agora estamos sim perfeitamente ao vivo. Nessa que será a nossa 11ª aula comentando a nova lei de licitações. A nova lei de licitações, senhoras e senhores, para você que não sabe, é uma lei que vai revogar a 8666, é uma lei que vai revogar a lei dos pregões, que é a 10.520. Essa nova lei de licitações, ela vai mudar drasticamente o mercado de licitações do Brasil. E não sei se vocês sabem, mas hoje o Brasil é o maior comprador de toda a América Latina. O governo brasileiro, seja ele federal, estadual, distrital, municipal, é o maior comprador de toda a América Latina. Só em 2018 foram 2 trilhões de reais. É muito dinheiro. E essa lei, então, é só uma lei, não chega a ser um código, mas essa lei vai mudar drasticamente isso. Não sei se a palavra drasticamente está sendo bem empregada aqui, mas essa lei vai mudar significativamente isso. Agora sim, de maneira mais precisa. E se você atua ou deseja atuar no mercado de licitação, seja como empresário, seja como advogado preparando as empresas para atuarem e ganhando seus honorários para isso, seja como um não advogado, mas como um consultor jurídico preparando as empresas para atuarem, é uma grande oportunidade de sair na frente dos demais. Ora, senhoras e senhores, eu lembro que quando eu estava na faculdade de Direito e não sabia o que sei hoje, eu não conseguia pagar, não estava conseguindo pagar as mensalidades da faculdade. Era uma época difícil e, nossa, era uma época difícil e, consequentemente, havia um aperto financeiro muito grande. E eu hoje olho para trás e penso assim, caramba, se eu tivesse, veja, o conhecimento que tenho hoje, eu poderia ter, não como advogado, que não era formado ainda, mas eu poderia ter atuado como um consultor de licitações. Eu poderia ter preparado empresas para vencer licitações. E para quem conhece minha história um pouquinho há um pouco mais de tempo, sabe que a minha mãe ela participou e venceu uma licitação no município de Vicência. Né? Vicência, eu gosto de dizer que é uma cidade, um polo industrial de origem suíça, uma cidade super desenvolvida, mas na verdade Vicência é uma cidade bem pequenininha e minha mãe entrou numa licitação. Eu já no finalzinho da faculdade fui orientando ela e ela venceu essa licitação e foi uma renda importante para a nossa vida naquela época. O município não queria pagar, diga-se passagem, mas a gente, de forma técnica, a gente consegue sempre contornar isso. Sempre, sempre. Ainda mais nos dias de hoje, com lei de responsabilidade fiscal e tudo mais. E hoje, o material que eu preparei aqui para vocês foi nada mais, nada menos que um julgamento das licitações. Julgamento das licitações. Julgar a licitação, senhoras e senhores, é algo. Entender como é que funciona o julgamento é algo primordial para quem quer vencer licitações. Se você entende quais são os critérios para o julgamento, fica mais fácil, obviamente, você se posicionar nesses critérios e, consequentemente, você vencer essa licitação. Ok? Hoje vamos tratar do artigo 53 e 54. Será um vídeo mais curto, um vídeo mais rápido, mas nesse vídeo vamos falar de algo muito, muito importante para aqueles que querem entrar ou já participam do universo de licitações. Qual seja, o julgamento. E o artigo 53 daquela que será a nova lei de licitações diz assim, deixa eu dar um gole na água, diz assim, serão desclassificadas as propostas que... Então ele já começa rasgando tudo. Já começa sendo o seguinte, olha, tais propostas serão desclassificadas, o julgamento será negativo. Quando? Quando a proposta as propostas contiverem vícios insanáveis. A lei não especifica o que é um vício insanável, essa lei não especifica, mas o direito já especifica esse conceito há muitos e muitos anos. Né? O vício insanável é aquele que não pode ser corrigido. Então, se a sua proposta tiver um vício que não dá para ser corrigido, que não dá para ser sanado,
A licitação é para comprar pregos e eu enlouqueci, eu coloquei martelos. Bom, não dá para corrigir isso e, consequentemente, a administração pública vai fazer o quê? Vai desclassificar a sua proposta. Inciso 2 diz: não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório. Então, nós temos especificações técnicas. Por exemplo, eu quero comprar, está passando um helicóptero aqui em cima. Paciência, acontece no ao vivo, né? Mas voltando aqui às especificações técnicas, eu quero comprar, deixe-me ver aqui, eu quero comprar calhas, ou eu quero comprar lâmpadas, mas essas lâmpadas elas precisam ter um número mínimo de lumens, ela precisa ter um número máximo de consumo de energia, ou eu quero comprar câmeras de segurança, mas elas têm que ter visão noturna, elas têm que ter bateria própria, elas têm que ter alimentação por energia solar, enfim, todas as vezes que as qualificações técnicas não forem atendidas, o julgamento será negativo. O participante, o licitante, será rejeitado, reprovado. Para o pessoal do pregão na prática para advogados, o pessoal que tem, os advogados que fazem parte do pregão na prática, sabem que eu dou muita importância a isso, especialmente ao termo de referência, que é exatamente onde você pode dar o pulo do gato no que diz respeito às suas propostas. Mas vamos lá, continuando aqui. 3. Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Então, um preço manifestamente inexequível, a gente vai ver num outro parágrafo que seria algo inexequível, mas é algo que não vai, eu vou logo conceituar aqui, é algo que não vai sequer cobrir os custos do fornecedor. Então vamos imaginar que eu vá fornecer celulares. Eu forneço celulares. Não, um exemplo melhor, eu forneço copos e canecas para a administração pública, tá? E eu estou fazendo uma oferta, dando um preço, onde ele é menor do que o meu custo. A caneca custa para mim, sei lá, 50 centavos, e eu estou oferecendo por 30 centavos. Ou seja, eu vou ter 20 centavos de prejuízo por caneca, ou por copo. E todas as vezes que a administração pública perceber isso, o pregoeiro ou o agente de licitação, usando o termo da nova lei, perceber isso, ele deve reprovar aquela proposta. Ah, Nelson, mas é a proposta mais barata. O barato pode sair caro. Se ele não conseguir entregar, porque ele não consegue executar, porque ele está tendo prejuízo, a administração pública vai perder tempo e dinheiro fazendo um novo edital. Percebe? Então, se for manifestamente inexequível ou estiver acima do orçamento, como assim? A administração pública estima um orçamento mínimo e máximo. Se estiver acima do orçamento máximo, o que acontece? Claro, né? Acima tem que ser do máximo. Se estiver acima do orçamento, ela também vai rejeitar, reprovar a proposta do licitante. Ok? Tá claro isso? Se tiver alguma dúvida, escreve aí, daqui a pouco eu volto e leio tudo. 4. Esse 4 é importante. Não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. Às vezes, ela não é manifestamente inexequível, mas o pregoeiro fica na dúvida, o agente de licitação fica na dúvida, será que isso é exequível ou inexequível? Ele pede para que você manifeste a execuibilidade, prove que isso é exequível. Ah, fulano não provou, paciência, reprova ele. 5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, do edital, desde que insanáveis. Aí ele repete mais ou menos, né, o mesmo raciocínio do inciso 1. Aqui eu agredi qualquer outra, não é bem a proposta em si, a oferta em si, o produto em si, ou o serviço em si, mas uma outra característica. Eu não coloquei laudos de preservação do meio ambiente, eu não coloquei, não importa, se for insanável, eu também serei rejeitado, reprovado. Perdoe-me pela bocarra aqui. Bom, vamos lá. Parágrafo 1º. A verificação e conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Então, o que ele diz aqui é, o pregoeiro, depois que ele receber, ou o agente de licitação, depois que ele receber todas as propostas, ele não vai ver se todas elas são exequíveis ou inexequíveis, se estão em conformidade com a proposta ou não. Ele só vai ver a melhor. Ah, a fulaninho tem a melhor, beleza, deixa eu ver se ela é ou não
exequível. Deixa eu ver se ela está ou não em conformidade com o artigo 53, o julgamento. Eita, não está. Então ele vai para a segunda melhor proposta. Ele vai para a segunda melhor proposta. Ó, meu helicóptero chegou, eu vou ter que ser breve hoje. Ele vai para a segunda melhor proposta. E nessa segunda melhor proposta ele vai ver se ele está ou não em conformidade com o julgamento. Ok? Parágrafo 2º, importante parágrafo 2º, destaquei o parágrafo 2º. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada conforme o inciso 4. Já falamos, né? Inciso 4. A proposta não é manifestamente inexequível, mas eu estou na dúvida se é possível não executar. A caneca sai a 50 centavos e o licitante está oferecendo por 60 centavos. E eu não entendo muito de canecas, mas eu estou na dúvida. Eu sou o agente de licitação, não entendo tanto de canecas, mas estou achando, será que isso é exequível? 10 centavos de lucro? Me prova. O parágrafo 2º diz isso, né, que ela pode realizar diligências, fazer suas pesquisas, ou mandar que o proponente, que o licitante participante, o licitante que fez a proposta, prove que ela, a proposta, é exequível. Certo? Parágrafo 3º diz, nos casos de obras e serviços de engenharia para o efeito de avaliação de execuibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global. Aqui vem as métricas, né? Como é que eu sei se essa obra é ou não exequível? Ou como é que eu sei que ela está ou não superfaturada? Vamos ver aqui. Vamos considerar o preço global da obra, o preço total da obra, os quantitativos e os preços unitários. Né? Quanto custa lá o concreto, quanto custa o ferro de armação, quanto custa, e aí você vai levando isso em consideração, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 4º do 53 ainda diz, considera-se manifestamente inexequível, e aí ele conceitua aquilo que é manifestamente inexequível. Ah, Nelson, seu exemplo, né, a proposta, a caneca custa 50 centavos, não, 50 centavos é a proposta de 30. Caramba, é bem abaixo do exequível? É, mas olha só. Para que a administração pública tenha ideia e conhecimento de que essa proposta é exequível, o parágrafo 4º estabeleceu um critério matemático. Ele diz assim, olha, considera-se manifestamente inexequível. Eu não entendo nada de canecas, eu não sei quanto ela custa, mas eu sei que é manifestamente inexequível a proposta cujos valores forem inferior a, o valor é inferior a 80% do menor dos seguintes valores. 80%, inciso 1, da média aritmética das propostas. Então, fulano fez uma proposta, cicrano, beltrano, tal, todo mundo fez propostas. A média aritmética foi de R$100. A média aritmética, teve neguinho que fez 120, teve neguinho que deu por 80, teve neguinho por 90, por 110. A média aritmética foi R$100. A média aritmética. Mas Beltrano, Tonho, eu vou chamar ele de Tonho, Tonho está oferecendo por... A média foi 100, Tonho está oferecendo por R$19. R$19, perceba, é inferior a 80% da média aritmética. 80% da média, a média aritmética, meu exemplo, foi 100. 80% dá o quê? 20. Tonho está oferecendo por 19. Opa, eu posso não entender nada de canecas, não sei quanto ela custa, mas eu sei que essa proposta ela é inexequível. Não, se ele ofereceu por 30, não é manifestamente inexequível. Eu vou poder usar aqui o inciso 3. Não, o inciso 2, o inciso 4, aliás. Né? Olha, fulano, demonstra aí que isso é exequível. Tonho está oferecendo não por 19, mas por 29. Caramba, tá tão abaixo. Demonstra aí que isso é exequível. Mas se ele oferecer abaixo, menos que 80% da média aritmética, eu já posso deduzir que é inexequível e já posso reprovar ele. No julgamento ele já vai ser de cara de logo rejeitado. Ou então 80%, inciso 2, 80% abaixo do valor orçado pela administração. Aqui não foram as propostas A, B, C e D. Aqui não foram os orçamentos de fulano, ciclano, beltrano. Não. A administração pública fez um orçamento. Ela fez um orçamento e nesse orçamento o Tonho está oferecendo R$19. Menos de 80%. Ou mais de 80% abaixo do orçamento da administração. O que é que ele se faz? É manifestamente inexequível, corta esse cara. Nem ouve, corta.
Ah, Nelson, se ele fizer a proposta não a 19, mas a 29, 29 não está abaixo de 80%. R$ 29 é muito abaixo da média, mas está dentro dos 80%. E agora? Ela não é manifestamente inexequível, mas caramba, é difícil acreditar que ele vai executar isso. Ela não é manifestamente inexequível, não posso cortar ele de cara, mas a administração pública poderá exigir garantia adicional. Olha o que diz o parágrafo 5º do mesmo artigo. Dos licitantes classificados na forma do parágrafo 4º, que houver, no caso aqui ele ainda vai falar da inexequível, tá? Na forma do parágrafo 4º, ele foi qualificado, ele foi classificado, mas ele continua. Cadê? Apresentando proposta com valor inferior a, olha só, preste atenção, 85% do menor valor a que se refere o parágrafo 4º. Então, 85% do menor valor do parágrafo anterior das propostas inexequíveis será exigido para a assinatura de contrato a prestação de uma garantia adicional. Haverá a prestação de uma garantia adicional, sem prejuízo das demais garantias. A gente já comentou aqui quais são as garantias. Tem vídeo anterior aqui que fala que a administração pública deve exigir algumas garantias, seja caução, seja garantia em dinheiro, né, em caução ou algum outro valor, seja através de seguro-garantia, fiança bancária, enfim, já comentamos isso em vídeos anteriores. Dá uma olhadinha aqui, pesquisa aqui nessa página e você vai ver. Nada impede. O que o parágrafo está dizendo é o seguinte, olha, nesses casos suspeitos, a administração pública pode exigir garantia extra. Exigir garantia extra. E o parágrafo 6 diz, olha, a garantia adicional prevista no parágrafo anterior deverá ser apresentada ao licitante no prazo de 15 dias do ato de classificação. Então a administração pública vai dizer assim, caramba, tua proposta não é exatamente inexequível, mas eu quero uma garantia extra. E você tem que me dar essa garantia extra em no máximo 15 dias. No máximo 15 dias, sob pena de desclassificação. Ok? Tá bom. E por fim, o artigo 54 que diz, em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate nesta ordem. Então, é importante seguir esses critérios. Primeiro critério de desempate. Disputa final. Então, A e B ficaram empatados. E agora? Vamos chamar A e B para fazer uma disputa final. Eles vão apresentar novas propostas, a lei diz, em ato contínuo a classificação. Eles não vão para casa e depois eles vêm de novo. Não. Abrir os envelopes, ou no caso do pregão eletrônico, vir no sistema, A e B estão empatados. O licitante, o agente de licitação vai dizer assim, olha, A e B, façam novas propostas. Deixa eu pichinchar aqui com vocês. Façam uma proposta nova. Desempatem. Os dois empataram em R$ 100. Aí A vai dizer, então eu faço por 98. E B vai dizer, eu faço por 97. E A vai dizer, então eu faço por 95. E o outro vai dizer, eu faço por 90. Até que vai ser a última oferta e a assinatura será por 90, nesse caso. Ok, meus amores? Está claro isso, meus amores? O inciso 2, que só será usado se o inciso 1 não for suficiente, diz a avaliação de desempenho contratual prévio dos licitantes, para o que deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de ateste do cumprimento das obrigações previstas em lei. A gente já falou disso algumas vezes nos vídeos anteriores. A administração pública, nessa nova lei, ela está usando muito, mas muito mesmo, o comportamento anterior do licitante, do contratado. Ele já ganhou alguma licitação? Já. Ele entregou o bem ou serviço ou fez a obra como deveria? Então a vida pregressa está sendo está sendo levada em consideração demais. Inclusive como critério de desempate. Não é o principal critério, mas é o critério de desempate. Ok? Parágrafo 1º traz mais um critério. Em igualdade de condições, não havendo desempate. Opa, não surgiu desempate nem no primeiro critério, nem no segundo. Continua com desempate, com o empate. Ele diz, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Olha, ele obedece essa ordem. Terá preferência, no caso de empate, aos bens produzidos no Brasil. Eita,
As duas empresas produzem os bens no Brasil. Os bens produzidos ou prestados pela empresa brasileira. Porque uma empresa pode produzir o bem no Brasil, mas não ser uma empresa brasileira. Ela remete os ganhos para o estrangeiro. Percebe? Ah, não, a outra produz o bem no Brasil e é uma empresa brasileira. O dinheiro vai ficar aqui mesmo no Brasil. Então, critério de desempate. O primeiro critério é o bem tem que ser produzido no Brasil. Segundo, a empresa é brasileira. Terceiro, bens produzidos ou prestados por empresas que investam em tecnologia, desenvolvimento da tecnologia. É o terceiro critério. Quarto, produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reservas de cargo prevista na lei da pessoa com deficiência. Então, a empresa ela respeita a lei que abre vagas de trabalho para os deficientes. Então, também passou a ser agora um critério. E o parágrafo 2º diz: as regras previstas no caput não prejudicam, as regras previstas aqui, ó, essas duas regrinhas, não prejudicam o artigo 44 da Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123 ela vai trazer a regra para as micro e pequenas empresas. E elas dizem, segundo o artigo 44, que se uma empresa ela não ficou empatada propriamente dita, mas ela ficou 10% mais cara do que a provável vencedora. 10% mais cara, mas ela é uma microempresa ou ela é uma empresa de pequeno porte. Então ela está no chamado empate técnico ou empate ficto. E ela, sozinha, sem ouvir a outra parte, pode cobrir a oferta da outra empresa. Não entendi, Nelson? Tem A e B. A é uma microempresa. B é uma empresa grande. B fez a melhor proposta, mas a microempresa, a empresa pequenininha, vou chamar assim, a empresa pequenininha, assim, a empresa pequenininha, ela fez uma proposta muito boa, ela foi só 10% abaixo da melhor proposta. Considera-se que houve um empate. Nem houve empate propriamente dito, mas essa aqui disse, olha, eu faço por 100, essa aqui eu faço por 90. Por ser uma microempresa, ela terá direito de cobrir a oferta. Eita, eu troquei, não foi? Essa aqui fez por 100 e essa aqui fez por 90. Ela está ali nos 10%. Ela fez por... Eu sei que advogados são ruins de matemática, então vou trocar aqui os números. Essa empresa foi por 100, a grande empresa fez por 100, a microempresa fez por 110. Ela ficou acima da melhor proposta, mas só em 10%. Ou em até 10%. Fez 108, fez 109, não importa. No meu exemplo, 110. Teoricamente, quem ganhou foi a empresa grande, mas como se trata de uma microempresa, micro ou pequena empresa, ela tem direito de cobrir a oferta da outra. Ela tem direito de dizer assim, olha, então eu faço por 99. Ganhou a licitação. O parágrafo 2º dessa lei complementar 123 diz que se for um pregão, esse percentual não será de 10%, mas sim de 5%, apenas 5%. Então ela fez por 100 e a outra fez por 105. Ela tem direito de cobrir a oferta. Ele é o chamado empate ficto ou fictício. Tá bom? Ok? Eu vou ficar por aqui hoje. Amanhã nós vamos falar do artigo 55 e seguintes, que vai falar exatamente da habilitação da empresa. Importantíssimo se você quer trabalhar com licitações. Ok? Fique por aqui. Deixa o teu comentário, eu quero ler o teu comentário, eu quero saber o que você está pensando, eu quero saber se você quer ou não atuar na área de licitações, como você deseja atuar na área de licitações, como é que eu posso te ajudar nisso. E dá o teu joinha se você estiver assistindo no YouTube. O YouTube é o Licitando na Prática. Se inscreve lá no canal, dá o teu joinha e deixa um comentário. Ah, Nelson, estou assistindo aqui no Facebook. No Facebook, deixa o teu comentário, curte a página e curte esse comentário também. Me ajuda a divulgar isso para o maior número possível de pessoas. Ok? Eu vou ficar por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. A gente se vê amanhã no próximo comentário, a nova lei de licitações. Beijo no coração, a gente se vê. Tchau, tchau.